Mas hoje a gente vai falar então que você não precisa ver todas as lives. É um assunto bem interessante nessa época de pandemia, né? Esse momento que a gente está vivendo aí, um momento certamente de exceção. É um momento de exceção, talvez não na história da humanidade, mas na história de todo mundo que está no mundo hoje. A gente nunca passou por isso, a gente nunca passou por um isolamento. Então, isso passa a ser, sim, um momento de exceção. É um momento histórico, né? Certamente estamos passando por esse momento fenômeno. E o que acontece com isso, né? Essa quarentena, então, nos joga para dentro de casa e nos deixa quase com a sensação de uma punição. Como assim de uma punição? Uma punição que é sem o convívio, né? Me lembra muito aquela punição de quando nós éramos crianças e os nossos pais nos deixavam de castigo e nos mandavam para o quarto. E aí ir para o quarto era uma punição. Não podia conversar com as pessoas, não podia interagir com as pessoas. E aí isso era um castigo. Não sei se essa quarentena não se assemelha às vezes a esse momento, assim, né? Dessa solidão, desse sem convívio, dessa não troca. E aí, com isso tudo, ainda para somar, nos vem o medo da morte. A morte que está lá fora de uma forma invisível e que às vezes chega dentro de casa também. E a gente fica nesse dilema, e com esse dilema as nossas angústias aumentam, as nossas inquietudes aumentam, e a gente tem os nossos planos todos cortados, né? A gente não consegue produzir direito, a gente não consegue interagir direito, a gente está com medo, a gente está incerto desse futuro e o silêncio infinito dentro de nossas casas. Sim, o silêncio tomou conta dos nossos lares. E a pergunta é: quem suporta o silêncio? Bom, mas e as lives, né? Por que a gente não precisa assistir todas as lives? Porque acontece que com isso tudo, a gente tem pessoas que acreditam nessa história do vírus, pessoas que acreditam nesse problema mundial, nessa pandemia, e outras pessoas que não acreditam, que acham que isso é fake news, que isso é invenção, que isso é programado, que isso é coisa de oposição, de governo, de política. E como é que a gente sustenta uma opinião, né? Se sustenta uma opinião convencendo outras pessoas a acreditar junto com a gente. Se sustenta uma ideia com alguém, com pessoas fomentando a mesma ideia. E aí se explode essa montoeira de live. Esse horário, então, é o grande horário das lives, né? É o horário que a gente mal consegue ver o story de alguém que tá só live ao vivo e duplas e trios e todo mundo querendo falar, opinar e convencer pessoas. Às vezes as lives vêm disfarçadas também, fugindo um pouco da pandemia, né? Mas a gente pega aí, por exemplo, essa onda de shows, assim, os sertanejos puxaram essa frente, né? Milhares de pessoas assistindo e o comércio, essa loucura da venda segue batendo, né? Tu vê uma live que era para ser um momento de diversão, olha só que legal, esses caras estão pensando nas pessoas em casa, pensando no sofrimento alheio, e durante a live uma propaganda do Uber Eats, e durante a live uma propaganda do Rappi, e durante a live uma propaganda do iFood. Ou seja, será mesmo que eles estão tão preocupados assim com as pessoas em casa? Ou também isso virou um negócio? Também isso virou uma forma de ganhar dinheiro, de explorar esse momento? Enfim, fica um questionamento. Essa oferta de lives, elas vêm com essa diversão disfarçada, de propaganda. A gente vem também com uma distração do convívio. Então, em vez de eu olhar para dentro de casa e entender quem está dentro da minha casa e ter que se virar com o que tem dentro de casa, essas lives também vêm, de certa maneira, ocupar um espaço, né? Ocupar um lugar de silêncio, ocupar um lugar de se haver com tudo isso. E aí, essa distração acaba sendo uma distração de um convívio consigo mesmo. É quase semelhante a uma ideia de uma chupeta. Quando uma criança está muito nervosa, quando uma criança está muito estressada, choramingando, a gente vai lá, taca uma chupeta
e a criança para de chorar e se haver com as suas dores do mundo. Não sei até que ponto essa montoeira de live que a gente tem também não vem a ser uma espécie de chupeta do mundo moderno, tecnológico que estamos vivendo. Quais são as consequências disso tudo, né? As consequências disso tudo também passam por uma ideia de obrigatoriedade, uma ideia de que a gente precisa assistir tudo, não pode perder nada e a gente acaba não sabendo de nada. A gente pega um pouco de cada coisa e vai tocando do jeito que dá. E nessa produção de ter que saber, de ter que estar por dentro, a gente acaba também tendo uma forma de companhia, né? Uma live o tempo inteiro, se ficar o dia inteiro no Instagram, tu tem o tempo inteiro de uma falsa companhia, de que alguém está ali. E aí, nós invocamos com essas lives um sentido para a vida que chega lá de fora. E olha que louco, essas lives, nós clamamos essas lives um sentido para a vida que vem lá de fora. E a pergunta é, um sentido para a vida que vem lá de fora? Bom, o som pode vir lá de fora, mas o barulho vem de dentro. E esse talvez seja o grande detalhe dessa montoeira de live. E a gente se pergunta, tá, e agora? O que eu faço com tudo isso? Bom, talvez seja a hora da gente se autorizar a dizer não. Talvez essa seja a hora da gente se permitir não ficar por dentro de tudo, da gente poder também selecionar um pouco do que a gente quer ver e se autorizar a não ter que assistir tudo para não ficar com a gente. Eu acho até que dava para a gente trocar a live pela life. E trocando essa life, a gente só tem uma forma de crescer na life, que é buscando sentido. E buscando sentido não vai ser assistindo um monte de vídeo e de shows e umas propagandas embutidas e esses debates, enfim, com alguns interesses de acreditar ou não no vírus. Mas talvez o grande segredo esteja no silêncio, na terapia, no processo de se entender e de se autorizar e de se compreender enquanto sujeito. E nisso é que a gente acaba se conhecendo e percebendo que o que vale não é a montoeira de live que a gente assiste, mas sim a life que a gente leva. Então, essa era a nossa live de hoje. Por isso que você não precisa assistir todas as lives. Você pode ser livre e poder também ficar no silêncio. Talvez seja uma grande live que você pode fazer com você mesmo. Legal? Aqui a Lu da Metamorfose Turismo está dizendo que adorou o trocadilho da live e da life. Ninguém merece tanta live, chega a dar uma ansiedade, diz a Michele. Parabéns pelo conteúdo, diz a Marisa. Eu assisto só os memes. A galera curtindo, que bom. Segunda-feira, 7h30, eu vou fazer mais uma, tá? E vocês não precisam assistir também, tá todo mundo liberado, só vem quem quer. E a gente vai fazer uma live, então, sobre algum tema que tá aí, rodando o mundo, que a gente precisa parar, dar uma reflexão, fazer uma reflexão, se entender enquanto sujeito e parar de seguir a grande massa, assim, né? Pra gente poder parar, dar uma espiada e se entender também nesse silêncio. Acho que é uma grande oportunidade que a gente está tendo aí nessa quarentena de nos calarmos um pouco e olharmos para dentro e, enfim, um passo para trás para conseguir dar 2 para frente, como diria um ditado popular. A gente se vê segunda-feira, 7h30 da noite, aqui, para quem consegue, e me ajudem a divulgar aí para os amigos de vocês. Tamo junto, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, e tem meu canal no YouTube lá, Carlos Zambelli, com um monte de divagando, falando de saúde mental. Vamos juntos, contem comigo, beijo!